Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando da parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 4, tratando da pluralidade das existências, parecências físicas e morais. Vamos lá. Na questão 214, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Se referindo aqui aos gêmeos, né? E os espíritos respondem assim: lendas, para significarem quão inventarado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. E assim termina a resposta dos espíritos para essa pergunta do Kardec. Bom, aqui nós temos que entender que antigamente os povos mais antigos, mais supersticiosos, achavam que quando tinham duas crianças no útero de uma mulher, no ventre, elas estavam ali brigando por um espaço, lutando ali quando havia movimento. Mas, na verdade, nós sabemos que toda criança ela se movimenta no útero da mulher. Seja um gêmeos, ou seja, apenas uma criança, por uma questão natural, há um movimento natural. Então, isso era uma crendice, vamos dizer assim. Seria ali mais uma superstição de povos mais antigos. Mas ainda sobre isso, o Espírito Miramês descreve aqui um artigo falando sobre esse tema com um nome de lutas. Então, vamos ver o que ele fala especificamente sobre isso, sobre no útero da mulher, ali no ventre, quando ela está para dar à luz, se essas crianças que estão lá, elas estão verdadeiramente ali convivendo juntos, se movimentando, causando essa sensação de que há uma briga ali, mas na verdade há um movimento natural, que ali está se formando uma vida. Ele diz assim: as lutas de crianças no seio materno, bem como outras do mesmo gênero, são histórias que nasceram entre povos supersticiosos. Toda criança em formação no útero materno movimenta-se, respondendo aqui que toda criança, quando está em formação no útero, faz um movimento natural, Quando duas crianças gêmeas estão sendo geradas, tem-se a impressão de que estão lutando, o que não passa de aparência. As lutas, no caso, são somente nas consciências culpadas, como sendo o inferno interior a provocar distúrbios pelo magnetismo inferior acumulado na área de vida das criaturas, que não souberam usar as oportunidades valiosas da reencarnação. Aqui ele faz ele traz um ponto que quando nós estamos em lutas na nossa consciência, essas lutas se refere ali, talvez ali às experiências que nós não tivemos sucesso enquanto estávamos ali numa determinada reencarnação e não soubemos aproveitar o tempo que nos foi dado. E é natural, porque como nós somos seres criados por Deus, simples e ignorantes, buscando o melhoramento contínuo, obviamente nós tomaremos decisões erradas que trarão consequências negativas. E teremos a oportunidade, de acordo com a misericórdia divina, de reparar esses erros. De que forma? Reencarnando novamente, tendo a oportunidade, com experiências, para reparar o mal que tenhamos feito a nós mesmos e para o nosso próximo. Então, aqui ela está se referindo a isso. Quando nós estamos em luta interior, ou seja, das nossas consciências errôneas, que muitas vezes tomamos decisões equivocadas, nos prejudicando e prejudicando o nosso próximo. Continuando, o homem, em geral, é belicoso. Em todas as nações, os países estruturaram ministérios da guerra, ao invés de ministérios da paz. Faz sentido, não é? Se nós realmente estivéssemos mais evoluídos, focaríamos mais em conservar a paz, em manter a paz. Mas ainda temos uma mentalidade um pouco ultrapassada, atrasada do ponto de vista de evolução espiritual. Então, os ministérios de guerra em vez de ministério da paz. Mas chegaremos lá. Com certeza a Terra está passando por provas e expiações e nós, com certeza, no futuro próximo, nos tornaremos seres mais evoluídos e o planeta Terra também habitará dentro do planeta Terra seres mais evoluídos e passaremos dessa condição, focando mais no bem comum, o que seria bem melhor. Jesus nos ensina que a luta que devemos travar é com nossas inferioridades, para expulsá-las do nosso convívio,
E isso somente se processa se conhecermos a verdade que nos tornará livres. Olha que, né, parágrafo interessante. Devemos travar lutas com as nossas inferioridades. Então aqui fica para nós um convite para que nós possamos analisar as nossas fraquezas, os nossos vícios, os vícios ruins, né? Os hábitos ruins, a maledicência, né? A forma com que nós encaramos o amor, né? Será que realmente nós estamos praticando esse sentimento tão nobre, sublime que é o amor, né? Que através do amor você pratica a caridade, você é paciente, você compreende, né? Você é justo. Nós não estamos falando aqui que nós devemos ser complacentes, passar a mão na cabeça de tudo e de todos, né? Não. Mas o amor nos coloca na condição de seres mais evoluídos. E nós temos que praticar isso, né? Então, quando nós tivermos nos deparando com situações difíceis, lembremos disso, né? Que nossa verdadeira luta não é machucar o próximo, não é agredir o próximo, não é essa questão material. E sim, as inferioridades morais. É isso que nós devemos lutar, né? Para que nós possamos nos libertar dos nossos vícios ruins, que atrasam a nossa evolução, que nos prejudica e também acaba prejudicando aqueles que estão próximos, né, de nós. Enquanto nos dispusermos a vencer os outros, seremos escravos das ilusões, que se tornaram, em todos os aspectos, passageiras, para nos mostrar que a eternidade acolhe as leis, onde se afiguram com esplendor a caridade e o amor. Novamente trazendo esse ponto, né? O mundo é um campo de reformas, onde as almas podem aportar, porque na Terra se encontram muitos instrutores que já acenderam a luz do entendimento e sabem cumprir seus deveres no ensinar aprendendo. A humildade, né? Todos nós devemos ensinar aprendendo, né? Ou seja, a capacidade de nós prestar atenção naquilo que é positivo, naquilo que nos eleva, né? E rapidamente aprender as lições e caminhar, né, neste sentido. Os homens de bom senso são pregadores de linhas de vida que libertam. Eles se encontram espalhados por todo o mundo, pertencentes a várias seitas, mas dirigidos e orientados pelo amor. Ou seja, verifica a conduta de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, né, de um ser, as ações, a forma que ele lida com as situações, você ali já vai perceber se é uma pessoa de bom senso, que de fato está no caminho do amor, da paz, né, do entendimento das coisas. Os espíritos que esperam a formação do corpo e que são inferiores permanecem inconscientes neste transe. Falta-lhes a capacidade de raciocinar e, mais ainda, de lutar com possíveis inimigos no ventre em que são gerados. A mãe, nesse caso, pode ajudá-los na formação dos seus caracteres, com bons pensamentos, com ideias enobrecidas e com a vida onde o amor seja o alimento dos sentimentos. Novamente, a palavra amor, né? Sendo ali a raiz de tudo, né? Através do amor, do sentimento pacífico, do sentimento de compreensão, do sentimento de respeito, né? De paciência, de benevolência, nasce todos os outros. E como praticar isso, né? Como fazer isso? Então nós devemos nos perguntar se no dia a dia, se as nossas ações ou nas nossas reações estamos praticando isso, né? Muito importante nós pensarmos dessa forma. O instrumento de geração de uma mãe é aparelho de carne, mas divino, que as mãos de Deus abençoaram e as de Jesus permanecem ajudando. O corpo humano é a maravilha das maravilhas por fornecer ao espírito chances grandiosas para o despertamento espiritual. Quem se encontra movendo um corpo físico, que aproveite, cuide dele e lute dentro dele para que a luz se faça no coração e a consciência se tranquilize pelo esforço de melhorar. Esqueçamos, pois, as imagens poéticas de lutas com o ódio, antes de nascer ou renascer no mundo, e vejamos que o tempo passa, nos pedindo que o aproveitemos na educação de nós mesmos. Não há conflito no seio materno. Há, sim, compromisso de uns para com os outros, de sempre melhorar em busca da felicidade. E assim termina o comentário, né, do Espírito Miramês sobre essa questão. E quando nós, né, fazemos aqui uma reflexão, né, finalizando aqui a nossa contribuição para esse capítulo, sabemos que quando estamos no útero, os pais, principalmente a mãe, ela contribui muito para a formação do caráter, né, através de bons pensamentos, emitindo vibração positiva ao espírito, emanando
aquele espírito que está por vir, que ele será muito bem recebido, será bem educado, amado, e que ele terá todas as condições de progredir na vida de forma ética, responsável, mas acima de tudo, com o sentimento do amor. Porque o verdadeiro conflito, a verdadeira luta que nós temos que ter é com nós mesmos. A nossa evolução. Lutar contra os nossos vícios inferiores, né? Lutar contra as nossas imperfeições. Buscar enxergar quais são elas e trabalhar sobre elas, né? Assim caminharemos na evolução. Então a verdadeira luta que nós devemos travar não é a luta com o outro, é com nós mesmos, ou seja, nos educarmos e devemos ter o amor. E o amor, a palavra amor, com certeza vem do ensinamento do Cristo, nosso Senhor Jesus, que através de tudo que ele passou, de tudo que ele fez por nós e continua fazendo, nós devemos tê-lo como nosso modelo e guia, praticar o amor, o respeito, a compreensão, a benevolência e, acima de tudo, a caridade. Então, as nossas lutas, nossos entraves, precisam ser contra as nossas inferioridades. E a cada nova encarnação, teremos a oportunidade de evoluir convivendo com as pessoas, vivendo experiências difíceis que vão nos trazer aquilo que precisamos. Muitas vezes, passando por dificuldades, situações difíceis, mas que são para a nossa necessidade evolutiva. Então nós devemos refletir por que isso está acontecendo na minha vida e como é que eu devo proceder, buscando uma espiritualidade superior, né? Boas vibrações, bons pensamentos que nos ajudem a lidar com a situação. Também devemos buscar o nosso conhecimento através da doutrina espírita, que nos fornece várias obras que nos ajudam a refletir, que nos ajudam a nos cuidarmos, seja no campo físico do nosso corpo, seja no campo dos pensamentos, das ideias, né? Com o que é que estamos alimentando as nossas ideias? Através disso, serão os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Então, o maior conflito é conosco mesmo, né? Melhorarmos-nos como seres humanos e alcançaremos, assim, uma condição melhor na escalada evolutiva. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.